Boa noite, my people. Vejam, eu tava revisando aqui, eu ia revisar o tratamento dos distúrbios hidroeletrolíticos mais comuns. E aí me ocorreu que alguém poderia se beneficiar, sabe? De escutar essa revisão, de ouvir isso, revisar comigo. Então, foi bem legal, porque lá no Dom Helder a gente fez um seminário sobre distúrbios hidroeletrolíticos e chamou o pessoal da nefro, os nefrologistas, para acompanharem com a gente. E aí eles deram umas dicas bem legais, sabe? Umas coisas que não estão no livro, mas que ajudam bastante a prática. E assim, só para introduzir o tema de distúrbio hidroeletrolítico, é uma coisa que tem muita discrepância, às vezes, entre fontes, sabe? E aí, ao decorrer do tema, eu vou explicando pra vocês. Eu vou dizendo alguns exemplos. E aí, tem algumas coisas que são meio off-label, sabe? Mas se faz e o pessoal não tem problema com isso. Então, vamos lá. O que a gente vai tratar aqui é tratamento de hiponatremia, hipo e hipercalemia e também da hipomagnesemia, que são as coisas mais comuns que a gente se defronta na emergência e nas enfermarias da vida. Vamos lá. Tratamento de hiponatremia. Hiponatremia aguda. Quando uma hiponatremia aguda, por exemplo, chega um paciente com diarreia, uma super diarreia, muito bem desidratado, você chega, ele tá com a hiponatremia de 110, você fala, essa hiponatremia é aguda. Não pode falar isso, você só pode falar que ela é aguda se tiver comprovação documental que ela aconteceu em 48 horas. Porque esse paciente que está com diarreia, ele pode muito bem já ter uma hiponatremia crônica e com a diarreia ela diminuiu mais ainda. Então, você não pode tratar ele como uma hiponatremia aguda, sabe? Então, paciente, para você tratar como uma hiponatremia aguda, ele tem que estar no hospital ou tem que ter algum exame muito recente, certo? Então, vamos ver como é que trata. Você vai tratar ele, se ele tiver uma hiponatremia menor que 130, se for aguda. Se tiver entre 130 e 135, o que você faz? Você simplesmente suspende os diuréticos tiazídicos, suspende a furosemida e medicações que possam estar relacionadas à CIAD, como, por exemplo, carbamazepina, algumas outras drogas psiquiátricas, etc. Então, como você trata? Você trata de acordo com essa fórmula aqui. Que é a fórmula da Droghi. A fórmula da Droghi é o quê? O delta vai ser igual a NA do soro que você está usando, menos NA do paciente, dividido por ACTH mais 1. Vou explicar coisa por coisa. Sódio da solução que você está usando, quanto é? Bem, depende da solução que você está usando. No caso, se for, por exemplo, soro fisiológico, vai ser 154. Solução salina a 3% vai ser 513, cada litro de solução salina vai ter 513. E solução fisiológica a 0,45%, 77. Soro glicosado a qualquer porcentagem, 0% de sódio, tá bom? E aí, essa solução você vai colocar esse número aqui, depende da solução que você vai usar, menos o sódio do seu paciente, dividido por água corporal total. O que é água corporal total? É quanto você tem de água no corpo. Nos homens, a água corporal total vai ser 0,6 vezes o peso, nas mulheres 0,5 vezes o peso e nos idosos 0,45 vezes o peso, dividido por água corporal total mais 1. Aí vamos ver o delta que você quer. O delta é o quê? Se eu aplicar 1 litro de solução salina, de soro dessa solução, quanto é que o sódio do meu paciente mudaria? Vamos ver. Se eu aplicar 1 litro de soro fisiológico, quanto é que eu boto aqui? 154, que é o soro fisiológico. Menos 124, que eu escolhi para ser o sódio do meu paciente, dividido por ACT. Eu escolhi uma mulher de 100 quilos. Então, no caso, a água corporal dela seria 100 vezes 0,5. Então, 50 mais 1, que é a fórmula. Isso aqui, depois que eu faço essas contas, vai dar 0,58. Ou seja, se eu infundir 1 litro de soro fisiológico, o sódio dela vai mudar só 0,58. Então, se eu infundir 1 litro, o sódio dela vai mudar 0,58. Se eu infundir quantos litros, ele vai mudar 8. Por que 8? Quanto eu quero que mude esse sódio? Na hiponatremia aguda, você quer que ele varie de 6 a 12 mEq em um dia. No caso, a gente escolhe 8 porque se aproxima mais do menor. E a gente sempre quer a menor variação osmótica possível. Então, eu escolhi eu quero que mude 8 de sódio num dia. Então, se 1 litro de solução salina muda 0,58, quantos litros vão mudar 8? Que é o que eu quero. Aí, eu fiz essas contas de 13 litros
13 litros é muito, vocês acham? Eu também acho. Então, eu não vou fazer isso com o meu paciente. Vamos procurar uma solução mais concentrada. Eu vou então usar a solução a 3%. Vocês lembram quando tinha 3%? Era 513 mEq. Então, 513 mEq a gente coloca no lugar do NA, a gente coloca 513 aqui, menos sódio da paciente, que era 124, dividido por 51, a mesma coisa, que é peso 100 kg vezes 0,5 mais 1. Isso tudo no final vai dar 7,6, ou seja, se eu infundir 1 litro de solução soroglicose soro a 3%, solução salina a 3%, já vamos dar 7,6. Então, praticamente já é o que eu quero. Aí, se eu fizer a regra de 3, vai dar 1,05, ou seja, basicamente 1 litro, sendo 1 litro, já corrigiria isso no meu paciente. Ótimo, vocês acham? Eu não acho. Por quê? Solução salina a 3%, ela é muito perigosa. Por quê? Ela pode aumentar o sódio muito rápido e ela pode simplesmente suprimir o ADH, o que faz com que você perca muita água e perca muito sódio, perca muita água e ele aumente mais rápido ainda do que já era esperado. Então, o pessoal tem muito medo de fazer isso, não se faz. E assim, tem alguns protocolos que realmente eles preconizam o uso do soro glicosado a 3%, mas é assim, você aplica 50 ml e aí vem o laboratório, mede, aí depois que você tem o resultado do laboratório, você coloca mais 50 ml de novo, aí depois mede de novo. Tipo, qual é a praticidade disso, sabe? Isso nunca vai acontecer na prática, muito menos no hospital que não tem tanta estrutura, nem um hospital com estrutura. Isso é uma coisa logicamente, muito difícil de fazer. Então, o que é que o pessoal faz? Por um lado, você não é recomendado usar 3% por causa do risco de dano cerebral, por variação osmótica, e também não é recomendado usar só soro fisiológico, porque você precisaria de uma quantidade absurda para corrigir. O que é que o pessoal faz? O pessoal usa soro e adiciona aqueles sachêzinhos de 10 ml de sal. Aqueles sachêzinhos de 10 ml, eles podem ser a 20%, ou eles podem ser a 10%. Soro salinizado a 10%, ou pode ser a 20%. O soro a 10%, ele tem 17 mEq de sódio e só 10 ml. O soro a 20%, ele tem 34 mEq de sódio em 10 ml. Aí, o que é que você faz? Você adiciona 3 sachêzinhos desse, 3 coisinhas de 10 ml, de 20 ml. Você adiciona 3 soro salino de 20%, ou 6 solução salina a 10% ao soro fisiológico normal. Aí isso vai dar quanto? Se eu adicionar 3 solução salina 20%, se uma tem 34 mEq, 3 vão ter quanto? 102. Se eu adiciono 10%, solução salina 10%, uma tem 17 mEq, se eu adiciono 6, vai ter quanto? 102 também. Aí fica soro fisiológico, em vez de ter só os 154, ele vai ter mais os 102 dos sachêzinhos que você botou. Então, vai ser 256. Então, fica um valor mediano entre eles, certo? A gente já pode botar o 256 aqui. Então, o delta que eu vou obter vai ser 256, que é quanto tem no meu soro, no soro que eu fiz, menos 124, dividido por 51, que é peso vezes 0,550 mais 1. Aí deu 2,58. Então, se 1 litro desse soro que eu fiz, eu mudaria 2,58. Em quantos litros eu mudaria 8? Aí, minha conta deu 3,1. Pronto, deu um número bem razoável. Uma quantidade de litros bem razoável. Sendo que você vai dar preferência para fazer 30% dessa solução nas primeiras 3, 4 horas. E o resto, 70%, você pode fazer no resto do dia. Aí ficaria assim, 930 ml nas 3, 4 primeiras horas e 2.170 nas 3 primeiras horas. Aí, para ficar mais prático, o pessoal da enfermagem, você coloca 1.000 ml em 4 horas e 2.000 ml em 16 horas. Que aí você reporia, certo? Agora, vamos falar da crônica. Como é que é a crônica? A crônica é um pouco diferente porque você só trata se for menor que 120.
o sódio. Se for mais que isso, você não trata. Que é o que a gente... 95% dos casos vão ser crônicos, né? A gente vai ver pouco, agudo. E vai ser pela mesma fórmula, exatamente a mesma fórmula, que é sódio da solução, que vai ser aquela solução que a gente produziu, que é essa aqui, né? Mais 3 ampolas, soro fisiológico, mais 3 ampolas de solução salina a 20%, 10 ml, ou 6 ampolas de solução salina a 10%, 10 ml. Que vai ser 154 mais 2 igual a 256. Vai ser exatamente a mesma coisa, você vai usar 256 aqui, o NA do paciente, lembrando que só corrigir se for menor que 120, dividido por água corporal total mais 1. Qual vai ser a diferença? A gente vai ser bem conservador. O pessoal é bem conservador quando vai tratar hiponatremia crônica, sabe? Porque a gente vê muita complicação de tratamento, variação osmótica, paciente... a consequência pode ser muito catastrófica, sabe? Aí o pessoal é bem conservador e escolhe uma variação de 5. Variação bem pequena. Pronto, minha gente. Vou fazer outro vídeo agora pro resto. O maior é hipohipernatremia, o resto é mais rapidinho, viu?